E vamos falar de economia. Nós estamos em contato com o Luiz Eduardo Assis, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Luiz Eduardo, hoje nós tivemos a divulgação do relatório trimestral de inflação, em que o Banco Central piorou bastante a projeção para o PIB brasileiro, 6,4%, conta com uma inflação bem abaixo ainda do piso da meta, de 2,5%. Aliás, foi essa projeção de inflação com queda de atividade que permitiu a redução da taxa básica de juros, e o Banco Central está meio que condicionando um corte adicional a toda uma situação que envolve também a questão fiscal. Agora, não é um retrato dos mais otimistas do país, né? Bom, nem poderia ser. Na verdade, o Banco Central fez apenas um ajuste, porque ele estava atrasado nessa estimativa da queda do PIB. E ele ajustou mais ou menos naquilo que o mercado já está imaginando. É uma situação basicamente de contração profunda do nível de atividade. O Banco Central está muito preocupado com a inflação, é a função dele, é a missão dele, mas hoje ele tem pouco trabalho nesse sentido, porque a economia está largada, o nível de atividade é baixíssimo, existe simultaneamente uma queda forte da demanda e uma contração da oferta, e teremos a maior recessão da história do país. Desde que o PIB é calculado, nunca houve uma queda tão significativa. A expectativa de inflação, em decorrência dessa contração fortíssima do PIB, é muito baixa, é muito menor, inclusive, do que a meta, abaixo do limite da meta. E a questão hoje da política monetária é a discussão a respeito da potência da política monetária. Ou seja, será que é possível estimular ainda a economia, cortando ainda mais a taxa Selic? Muito provavelmente não, muito provavelmente já chegamos no mínimo que pode acontecer. Pode até haver um novo corte, mas eu digo, o impacto sobre o nível de atividade, ele está esgotado. A questão hoje é como retomar a economia. A inflação é uma preocupação absolutamente secundária hoje. Nós tivemos inclusive a divulgação da prévia da inflação oficial com uma variação do IPCA 15 de apenas 0,02% e a inflação em 12 meses de 1,92%. A alimentação tem subido, segue uma questão de sazonalidade, tem aumento da demanda, tem uma certa preocupação com algumas pressões de atacado, como no caso de transportes, combustíveis, mas não tem chegado no varejo, né? Não chega no varejo. Inclusive essa elevação da taxa de câmbio, que em outros tempos, em outras eras, era traduzido para a inflação, dessa vez não. Não existe a menor chance de que a desvalorização cambial acabe se transformando em inflação. A inflação não é o problema. A gente deve ter uma das inflações mais baixas da história do Brasil agora em 2020. A questão é o nível de emprego, a questão é a produção, a questão é o nível de atividade. Como retomar o nível de atividade e evitar que essa catástrofe que a gente está vivendo seja ainda maior. O Banco Central tem pouco a fazer a esse respeito. O Banco Central foi muito diligente no começo já da crise, garantindo liquidez para os bancos, para evitar uma crise bancária, porque se a gente tivesse, junto com a pandemia, uma crise bancária, teria sido ainda pior. Mas o espaço de manobra do Banco Central nessas condições é muito limitado. Ele pode fazer poucas coisas. Agora, Luiz Eduardo, o Banco Central, em vários documentos, tem ressaltado aquela importância de ajuste fiscal, uma coisa que ele fala desde antes da pandemia e voltou a falar, mesmo considerando todos os impactos negativos sobre a economia, necessidade de gastos emergenciais, mas essa questão é sempre colocada, é a volta da agenda da reforma, é a necessidade de se ter algum foco em ajuste fiscal, é uma coisa que tem sido ressaltada também por toda a equipe econômica e parece que não foge do radar, né? A importância de algum momento o país retomar aquela agenda. É muito importante retomar a agenda, mas também é muito difícil imaginar de que maneira que a gente pode retomar essa agenda, como se nada tivesse acontecido. Até porque essa agenda ficou mais urgente, mais importante agora. Agora, veja que estamos falando de algumas reformas que são todas, sem nenhuma exceção, impopulares. A gente está falando da necessidade de uma reforma administrativa.
o que gera uma reação muito profunda do funcionalismo público, que é base eleitoral do próprio presidente da República. A gente está falando de uma reforma tributária, mas o governo até hoje não foi capaz de endereçar e ter uma proposta, ele mesmo, da reforma tributária. Ele não formulou a reforma tributária que ele deseja, ele não formulou ainda a reforma administrativa que ele deseja. O raio de manobra, portanto, ficou menor, porque a economia não existe no vácuo. A economia, para se transformar em medidas práticas, transformar a intenção em ação, é preciso passar pelo Congresso, para que aquilo possa ser formulado de uma maneira que ganhe eficácia. O que está faltando é a capacidade de negociação. Já faltava antes, quando não era tão difícil. Nunca foi fácil, mas não era tão difícil. Agora ficou mais difícil ainda. Então, é absolutamente necessário cuidar da questão fiscal, é absolutamente necessário que essas medidas sejam temporárias, que o auxílio emergencial, por exemplo, ele não se perpetue, mas, ao mesmo tempo, ficou mais difícil para o governo negociar, porque as condições ficaram piores. Quer dizer, com o nível de atividade caindo, com o desemprego subindo, é inevitável que, em algum momento mais adiante, principalmente quando o auxílio emergencial deixar de ser pago, que o governo comece a sofrer uma pressão da opinião pública. Porque, afinal de contas, é muito difícil passar por uma crise econômica. E eu repito, esse ano de 2020 vai ser a queda mais profunda do PIB desde que o PIB é calculado pelo IBGE. Vai ser muito difícil, eu dizia, passar por essa crise econômica mantendo as mesmas condições de negociação política com o Congresso. O governo tem buscado uma base de apoio maior com o partido do Centrão, com partidos menores. O presidente Bolsonaro tem falado em conciliação, e aí entre o Supremo também, talvez até pensando numa agenda pós-pandemia, não é? Isso é muito bem-vindo. Quer dizer, se o governo tiver essa disposição, e principalmente o presidente tiver a disposição de trocar aquilo que ele inventou, que é o presidencialismo de colisão, para o nosso velho conhecido presidencialismo de coalizão, as chances aumentam. Mas não será fácil. Não será fácil principalmente porque não se vê a estrutura, a capacidade de negociar politicamente com o Congresso. Lembrando que no começo do ano que vem muda a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Exatamente, a base vai ser diferente, mas talvez o governo consiga, talvez não diretamente, mas ter alguma influência, inclusive, nas escolhas, para que possa contar com uma adesão ainda maior no Congresso. Sempre tem essa possibilidade. Com certeza, é preciso negociar. Esses últimos sinais desses últimos 10 dias são positivos e apontam no sentido de que o governo talvez tenha percebido a necessidade de fazer essa negociação. Mas é preciso ter também uma proposta, é preciso avançar na proposta de uma reforma tributária. O governo, insisto, não definiu ainda uma proposta de reforma tributária, não definiu ainda uma proposta de reforma administrativa, que são dois pontos absolutamente fundamentais para perseguir o equilíbrio fiscal que é mencionado no relatório da inflação que foi publicado hoje pelo Banco Central. E não tratando dessas questões fiscais mais à frente, depois que passar o pior da pandemia, aí pode ter implicações na política monetária e no controle da inflação. Mas adiante sim, na medida em que a gente está vivendo uma situação absolutamente excepcional. E é por isso que a taxa Selic é tão baixa assim. Ao longo do tempo, as taxas devem subir, as taxas de juros devem subir, tanto de curto como de longo prazo, refletindo uma retomada da economia. A questão agora não é a inflação, a questão é o nível de atividade. Como fazer esta recuperação de uma maneira que não comprometa nos próximos anos a necessidade de, eu não digo equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal está muito longe daquilo que a gente possa almejar hoje, mas pelo menos que não promova a contínua deterioração das finanças públicas. Nós conversamos com o economista Luiz Eduardo Assis, que é ex-diretor de Política Monetária do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, obrigado a todos, boa tarde.